Trilhas da Democracia de hoje recebe a professora aposentada da Universidade de São Carlos, a historiadora Marli Viana, que escreveu um clássico da historiografia brasileira sobre a insurreição de 1935 no Brasil, intitulado Revolucionários de 35, Sonho e Realidade. Professora Marli, é um prazer recebê-la no Trilhas da Democracia. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, é um prazer, é meu. Então, eu começaria com uma pergunta muito precisa, muito objetiva. Marli, o anticomunismo do Brasil nasce em 1935? Não. Ele nasce, ele existe, vamos dizer assim, muito antes. O que vai acontecer em 35 é que ele vai ser reforçado e vai ser ampliado. Mas eu não me lembro agora onde eu li, mas com certeza uma referência que, na época do Segundo Império, na época das regências, chegou-se a fazer, alguém chegou a chamar o padre Regente Feijó de comunista, porque desde 48, desde o manifesto, quando Marx disse que o fantasma rodava a Europa, o fantasma do comunismo, realmente o anticomunismo na Europa ele floresceu, principalmente depois de 1917. Eu estou falando do ponto de vista mundial, né? Quer dizer, não vamos esquecer que, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, no final de 1918, todos os países da Entente, eram 14, invadiram a União Soviética, tentando acabar com a Revolução Russa. Fracassaram, não vamos discutir isso agora, e houve, vamos dizer assim, o que eles chamaram a Cortina de Ferro. Depois da Segunda Guerra Mundial, ficaram aliados, vamos dizer assim, mas o anticomunismo, desde 17, no mundo, ele foi muito acirrado. No Brasil, o que havia não era propriamente... havia um anticomunismo, estou falando agora, vamos para a Primeira República, né? Havia um anticomunismo, mas não era propriamente, antes de 17, não havia referência praticamente ao comunismo, ao socialismo, até porque aqui o que incomodava no movimento operário eram os anarquistas. Então, qual era, vamos dizer assim, a palavra de ordem contra eles? Que eram ideologias exóticas, né? Havia referência a Marx, que no máximo se dizia está muito bom para a Europa, aqui não tem nada a ver. Quer dizer, havia, com a atividade dos anarquistas, principalmente com as greves de 17, o que se dizia era o seguinte: o operariado brasileiro é um operariado bom, tranquilo, pacífico. Vêm esses anarquistas de fora trazer ideologias exóticas aqui para dentro. Então... Marli, me permita dizer que é impressionante, né? Porque, na verdade, o que era exótico no Brasil era o liberalismo em tempos de escravidão, né? Que levou Roberto Schwartz a cunhar a famosa expressão ideias fora do lugar. Né? Então, na verdade, exótico do Brasil sempre foi o liberalismo. Liberalismo. Então, o tipo de que se fazia era contra o estrangeiro que vinha para cá perturbar a tranquilidade do operariado brasileiro, etc. Então, isso é para dizer que o anticomunismo ele não foi, vamos dizer assim, ele já existia no país, mas existia, não sei se bem esse é o termo, de uma forma mais ou menos moderada, e muito com pautas muito moralistas, vamos dizer assim, mais do que políticas, né? O que vai acontecer? Depois de 17, depois da Revolução Russa, ele começa a se encorpar, vamos dizer assim. Mas, da mesma maneira, como você não tinha aqui um partido comunista forte, você não tinha aqui um movimento operário forte, não havia necessidade de você
ampliar esse anticomunismo, vamos dizer assim, né? Esse anticomunismo ele vai ser ampliado, vai estar mais em pauta a discussão sobre ele. Estou falando tudo antes saímos da Primeira República, passamos pela Revolução de 30, e esses anos iniciais de 30, eles são muito politicamente muito agitados. Eu até faço sempre uma certa comparação, embora as comparações sejam sempre um pouco grosseiras, dos primeiros anos 30 com os primeiros anos 60. Quer dizer, a movimentação política muito grande nesse período. E o que vai ocorrer aí que vai exacerbar um pouco essa discussão do anticomunismo? É que no mundo você tem em 29, a crise de 29, e relacionado a isso, um recrudescimento da extrema-direita, principalmente na Alemanha, né, que tinha minorado um pouco, não vamos dar tempo de entrar nisso agora, mas que depois que os Estados Unidos tiveram que retirar outra vez o auxílio à Alemanha, ele recrudesce e Hitler vai chegar ao poder em 33. Mas a partir de 29, 30, você já tem na Europa um crescimento da extrema-direita. Uma ideia de que, com a crise de 29, o capitalismo não era aquela maravilha com a mão invisível, que o mercado resolveria tudo, e passou-se a acreditar na importância de um governo forte. Isso tudo está no ambiente do movimento de 30, o que está ocorrendo aqui no Brasil. E, juntamente ao crescimento da extrema-direita na Europa, não vamos esquecer que o fascismo sobe na Itália em outubro de 1922, né, com Mussolini, a Marcha sobre Roma. Embora, no início, um governo autoritário, mas não tinha ainda as características virulentas que vai tomar depois de 27 na Itália e depois com o nazifascismo, né? Então, o que você tem é que no Brasil vai surgir, sempre houve aqui grupos de extrema-direita, mas eram grupos muito pequenos, uma série de grupos, inclusive o Partido Nacional Fascista, mas eram grupos pequenos. Em 22, você tem a Semana de Arte Moderna, né, que está fazendo agora 100 anos, e dessa Semana de Arte Moderna vai participar o Plínio Salgado, que era um jornalista metido a escritor, etc. Essa Semana de Arte Moderna ela vai se dividir depois, né? Você vai ter o grupo ANTA, que é o grupo ANTA, verde e amarelo, puxando muito para o nacionalismo, que é o grupo do Plínio Salgado, e o grupo antropofágico do Mário e do Oswaldo de Andrade. Então, o Plínio Salgado, que vai puxando cada vez mais para a direita, junto com outros pensadores de direita, ele vai fundar, em 1932, daí aquela conjuntura de extrema-direita na Europa, a Ação Integralista Brasileira. E essa Ação Integralista Brasileira vai ter muita atividade política. E vai... qual é o que une? Você entendeu? O que vai unir toda a extrema-direita? Se você pensar qual é a ideologia do nazismo, do fascismo, o que une é o anticomunismo. O fio condutor, o fio unificador desses grupos de extrema-direita é o anticomunismo. Mas, embora você recorra ao anticomunismo com frequência, você não tem, vamos dizer assim, o anticomunismo como aquela política que vai englobar, vai embasar, vamos dizer assim, todas as atividades que vão da direita, dos conservadores, vamos dizer assim, aqui no Brasil. E é quando surge 35. Quer dizer, você tem, no ambiente de 30, dos anos 30, você vai ter o governo provisório de Getúlio, até 34, a Constituição de 34, e as simpatias de Getúlio e do grupo que o acompanha, do grupo militar, pelo nazifascismo, né? Conta-se que Góes Monteiro, Dutra, eles iam para o Clube Germânia, ali na Praia do Flamengo, onde depois foi a sede da UNE, comemorar as vitórias nazistas.
Então, havia essa simpatia pelos governos fortes. Ligados ao que eu falei antes da crise de 29, o capitalismo estava muito desmoralizado, então agora se apelava aos governos fortes. Né? Os governos fortes é que eram importantes, e isso aqui também teve guarida. Você, nesse ambiente efervescente político dos primeiros anos 30, você vai ter uma participação importante mais dos tenentes, ex-tenentes, do que do Partido Comunista, porque o Partido Comunista ainda era muito pouco representativo, e no ano de 34, que é o ano da Constituinte, julho de 34, né, aí Getúlio é eleito indiretamente e deixa o governo provisório e passa a ser o governador eleito constitucionalmente até 38, o mandato do Getúlio. E as lutas dos integralistas de rua são lutas, naquela época, diferentemente de hoje, qualquer coisa, as pessoas estavam na rua fazendo comícios, as pessoas preconizavam muito a luta armada, então era muito comum que nos comícios houvesse tiroteios e mortes, etc. E o que vai acontecer no ano de 34? Em relação ao Partido Comunista, ele estava na União Soviética no segundo semestre de 34, porque o 7º Congresso da Internacional Comunista tinha sido convocado para o segundo semestre de 34. Por uma série de razões, o Congresso não foi realizado nessa época, mas aproveitou-se que uma série de delegações latino-americanas já estavam em Moscou e fez-se uma reunião em Moscou com esses partidos. Então, e aqui no Brasil, continuavam as lutas de rua em defesa da democracia contra o integralismo, que era, vamos dizer assim, o fascismo, macaqueava o fascismo em várias situações. A saudação, o Anauê, né, que eles se diziam principalmente nacionalistas, era Papai Noel tinha que acabar, tinha que ser o vovô índio, a saudação Anauê era a saudação indígena, enfim. Só para situar, então é possível afirmar que a virada dos anos 20 para os anos 30 no Brasil inaugura uma política de massas? Tenta-se inaugurar essa política que vai ter sucesso com a Aliança Nacional Libertadora. Podemos chegar a novembro? Podemos. Aquilo que se construiu no imaginário popular acerca dos atos covardes praticados pelos insurretos que teriam matado dezenas de militares quando eles se encontravam dormindo, né? Qual foi a importância desse conjunto de falácias que foram construídas e que permanecem até hoje no imaginário? Marco, o problema... Eu vou falar uma coisa que eu ia falar no final. O anticomunismo ele vai se acirrar a partir de novembro. Eu vou voltar depois sobre essas insurreições, nesse contexto da pergunta que você fez. Mas, depois do levante do Rio, 27 de novembro, o anticomunismo vai se acirrar, e essa conclusão, que é minha, mas ela foi muito bem explicitada pela Maria Luísa Tutti Carneiro, com o fechamento da aliança, consolidou-se o autoritarismo nesse país. Quer dizer, até então você ainda tinha, ele foi consolidado, e mais do que consolidado, com o erro histórico do levante de 35. O que você percebe é que o anticomunismo, aqui, eu não estou capacitada para falar de outros lugares, ele não se baseia num anticomunismo, vamos dizer assim, ideológico, do ponto de vista de uma discussão ideológica, assim, eu sou a favor do capitalismo por causa disso, por isso eu sou contra o comunismo por causa disso. O comunismo fala em acabar com a propriedade privada. Eu sou contra acabar com a propriedade privada. A discussão não é nesse terreno. A discussão não vai no terreno de você contrapor posições ideológicas
capitalistas, vamos dizer assim, com as posições ideológicas socialistas. Não, ela é absolutamente fake news o tempo todo. Ela é inventada o tempo todo e de muito tempo. Então, quando vem em 35, você já encontra aqui no país uma base muito grande. E você vai ver que todas as grandes rupturas nesse país foram feitas à base do anticomunismo. A principal delas, o Plano Cohen, a primeira delas em 37. Porque 35, você tem, então, 37, a invenção do Plano Cohen, podemos detalhar depois, e 64, a invenção da República sindicalista comum no sindicalismo, que não tinha absolutamente nada a ver. Né? Mas você tinha uma base anticomunista e uma base no imaginário que vem principalmente da igreja. Né? Eu tinha aqui, ontem andei procurando e não encontrei, o Catecismo Anticomunista do Dom André Sigot, que, se não me engano, era bispo em Minas Gerais. Ele diz o seguinte, eu peguei essa citação do Rodrigo Pato de Samota, porque eu não sei onde é que eu botei o meu, só para você ter uma ideia. O comunismo, e foi nesta base do que está aqui, que o anticomunismo foi crescendo, não numa discussão econômica mais séria, mas na base de costumes, vamos dizer assim. E isso é interessante, porque essa base dos costumes volta muito hoje. Ele diz assim, o comunismo é uma seita internacional que segue a doutrina de Karl Marx e trabalha, atenção, para destruir a sociedade humana baseada na lei de Deus e dos evangelhos, bem como para instaurar o reino de Satanás nesse mundo, implantando um Estado ímpio e revolucionário e organizando a vida do homem, de sorte que ele se esqueça de Deus e da eternidade. Então, a gente poderia pegar esse documento, colocar... Né? Deus acima de tudo, né? Igreja Universal do Reino de Deus. O anticomunismo, a base do anticomunismo, que vai, desde a Primeira República, vai sendo criada pela Igreja, ela vai muito nesse sentido. É o anticristo, porque ele é ateu. Ela vai se consolidar muito, essa base, com a Guerra Civil Espanhola, com o mito também que os comunistas e os anarquistas mataram padres e freiras. Eu vi um estudo e eu vi uma palestra de um pesquisador sobre o assunto, que ele diz que houve, sim, ataque às igrejas, assassinato de padres e freiras, mas não foram nem anarquistas nem comunistas, não. Foi a população, principalmente do campo, que tinha ódio da igreja e do domínio que a igreja exercia. Isso uma pesquisa que ele apresentou. De qualquer forma, isso veio consolidar esse imaginário que a igreja propunha. Olha, está vendo? E, vamos dizer assim, os comunistas separam as crianças da família, a mulher é socializada no comunismo. Eu lembro de um artigo da década de 50, nas seleções do Raio Digest, que era uma coisa horrorosa, que dizia que alguém que tinha visitado Moscou e dizia que viu pelas ruas, no inverno, crianças apenas de tanga com uma bandeira vermelha do comunismo. Era uma coisa assim de um irracionalismo, mas que, pegando a parte da religião e da família, calou muito a fundo e criou todo um imaginário na população. O que vai... Aí nós vamos começar a ver, a partir da efervescência da Aliança Nacional Libertadora, eu já te falei desse famoso plano de junho de 1935, que provocou o Ercolino Cascardo chamar Roberto Marinho para um duelo. E, em novembro, vai haver, não dá tempo da gente discutir isso aqui, em outubro de 35, há eleições estaduais no Brasil inteiro. E no Rio Grande do Norte, o pessoal ligado ao Getúlio perde. Naquela época, eu esqueço os nomes agora, vai outro prefeito, eram os camaristas,
e eu não me lembro agora quem ganhou as eleições. Bom, não importa. Naquela época, o presidente do Estado, o governador do Estado, era quem nomeava os prefeitos de todo o Estado. Então, você imagina, mudou, um era o Câmara e os outros eram, já vou ver aqui. Então, mudou os prefeitos de todos os estados, de todos os municípios. E quem era uma figura importante no Rio Grande do Norte era o Café Filho. E o Café Filho tinha, naquela época, uma guarda municipal com 400 homens, que imediatamente foi destituída pelo novo governador. E o que saiu foi Mário Câmara, e o que entrou foi Rafael Fernandes. Rafael Fernandes ganhou, e Mário Câmara, os camaristas perderam. E esse grupo de 400 homens foi destituído, mas não foi desarmado. Então, o que havia no Rio Grande do Norte era uma questão local, de política local, muito acirrada. As brigas entre os camaristas e o pessoal do Rafael Fernandes eram incríveis, porque juízes eram depostos, prefeitos eram depostos, e por causa disso, e por causa de uma luta de quartel, de soldados do 21 BC, é interessante. Os batalhões, BC, Batalhão de Caçadores, né? Os batalhões de caçadores, eles vão, começando pelo sul, vão subindo a numeração. O 21 era de Recife, e o 29 era de Natal. O 21 de Recife rebelou-se em 1931. Então, o que fez o governo? Passou o 21 para Natal e trouxe o 29 para Recife. É por isso que há essa incongruência do 29 estar em Recife e o 21 em Natal, por os que se rebelaram em 35. Então, vai haver uma rebelião local. O Café Filho, que conhecia bem, faz um manifesto, ele diz: isso aí é problema de política local, não tem nada a ver com coisa nenhuma. E assim foi considerado, inclusive, pelas primeiras, durou 4 dias, depois as primeiras rebeliões de Natal, os primeiros processos de Natal, estão no Arquivo Nacional, todos os juízes dizem: isso não tem nada a ver com política, é uma questão local, ninguém toca em problema de Aliança Nacional Libertadora ou qualquer coisa assim. Embora os cabos e sargentos do 21 resolveram, porque houve a expulsão de soldados que tinham feito a maior baderna num bonde, foram expulsos do 21, e então alguns cabos e soldados ligados ao partido e à Eliana resolveram levantar o quartel. E foram consultar o partido. O partido disse: não, a gente não tem nenhuma ordem de permitir nenhum levante. Vamos consultar o secretariado do Nordeste, que estava sediado em Recife. Havia um secretariado para o Nordeste, mas não dava tempo. E então, o cabo Dias disse para a direção do partido em Natal: olha, o quartel vai levantar de qualquer jeito, é melhor vocês participarem. Aí o pessoal do partido disse: tá bem, mas eu quero todo mundo fardado. Aí tá bem, todo mundo vai fardado. E de forma que, primeiro, nenhum oficial quis, eles tentaram algum oficial que se prontificasse a dirigir o movimento, nenhum quis. E o partido entrou de gaiato nesse movimento. E não dá tempo realmente de nós comentarmos sobre isso aqui, mas eu acho, há livros sobre isso, eu acho que essa insurreição de Natal é um dos movimentos mais interessantes dos que já ocorreram no Brasil. É um movimento popular, é um movimento de uma ingenuidade que chega a ser comovente. Durou 4 dias, eles foram, por exemplo, não houve uma morte em Natal, que foi de um soldado, porque só houve resistência de um batalhão de cavalaria. E um soldado desse batalhão, chamado Doidinho, saiu correndo na rua e acabou levando um tiro.
eles, para te dar uma ideia, eles foram aos bancos de Natal, Banco do Nordeste, Banco do Rio Grande do Norte, e deram ordem, abre o cofre. E o gerente não abre coisa nenhuma. Eles não brigaram, não, eles foram pegar um metalúrgico que abrisse o cofre, tiraram todo o dinheiro dos bancos, botaram em sacos plásticos, levaram para a Vila Cincinnati, onde eles estavam reunidos, e distribuíram pela população, sem o menor critério. Toma aqui um saco de dinheiro, toma aqui. Decretaram pão de graça, bonde de graça, foi um movimento assim, realmente extraordinário. E, como não tinha, foi um grupo do partido que resolveu assumir, porque ninguém, secretário disso, secretário daquilo, lançaram um jornal chamado A Liberdade, que durou um dia, mas, durante 4 dias, eles conseguiram se manter no poder, no dia 23, 24, 25 e 26 de novembro, que começou no dia 23. Quando estourou o movimento no dia 23, em Natal, passou-se um telegrama para o Recife, que quem recebeu esse telegrama foi um telegrafista ligado ao partido, que passou para Gregório Bezerra, que era membro do partido no Recife, sargento. Gregório avisou a direção do partido, que inventou, deve ser a insurreição da Aliança Nacional Libertadora, vamos levantar também. O dia 23 de novembro foi um sábado, o dia 24, um domingo. Gregório disse, não vamos levantar quartel no domingo, porque não tem ninguém no quartel. Mas a direção do Recife resolveu levantar, prometeu a Gregório 300 metalúrgicos. Foi um fracasso total. No Recife durou um dia, foi episódios pitorescos. Por exemplo, no Recife houve 2 militares, e um que está... Diga. No total, Rio de Janeiro, Recife, Natal, quantos morreram nesses dias? Natal morreu 1, no Rio morreram 2. Então, na verdade, as baixas... As baixas que foram feitas no Rio de Janeiro foram feitas pelo bombardeio que o Getúlio ordenou ao quartel do 3º RI. Isso está documentado. Morreu no quartel do 3º RI, morreu um de cada lado. Do lado legalista morreu o Major Misael, e do lado dos revoltosos, eu esqueço o nome, morreu um sargento. O sargento puxou a arma para o major atirou no sargento, morreram os 2. Acabou. E nos jornais da época, quantos foram os mortos? Eu não tenho ideia, mas morreu muita gente. Por quê? Porque no 3º RI, eles pegaram os oficiais todos que foram sendo presos, foram levados para o cassino dos oficiais. E o governo bombardeou o cassino dos oficiais. Mas eu pergunto, na propaganda... Na propaganda, eles não dão propriamente número, não, mas são dezenas. O que eles mentem... por exemplo, vamos para as mentiras agora. Houve a rebelião em Recife, que eu disse que tem como é que se diz? Uma situação pitoresca. O dirigente do Recife era um tenente jovenzinho que estava no baile do Rubi, que festejava o pessoal eu estou querendo achar o nome dele aqui. Eles tentam levantar o quartel. Quem ficou responsável por levantar os quartéis foi Gregório, que tomou sozinho o quartel do 21 BC, do 29, que estava em Recife, e foi tomar o quartel da 7ª Região Militar, onde ele foi ferido na perna. E o pessoal gritava, os oficiais que estavam lá, legalistas, diziam a ele, pelo amor de Deus, para com isso, não continue, mas o Gregório continuou, mesmo ferido, passou pela rua, viu 2 moleques, disse, vocês querem fazer a revolução? Deu uma arma para cada um, ainda foi tomando delegacia de polícia e foi para a Praça da Sé, onde o tenente Lamartine Coutinho tinha se instalado, e Lamartine, que eu entrevistei,
viu a igreja, viu a torre da igreja, e disse: lugar ideal para eu colocar uma metralhadora. Aí chegou e disse: seu padre, o senhor defende a religião, eu defendo a pátria. Eu preciso botar uma metralhadora lá no alto. E o padre disse para ele: tudo bem, tenente, mas não danifique os objetos de culto. E lá foi o Lamartine e botou a metralhadora lá no alto da... Não deu em nada, porque eles foram logo derrotados no mesmo dia. Isso foi no domingo. Na segunda, aí vamos para o Rio. Segunda-feira, 25, não saía jornal. Então, ninguém sabia o que estava acontecendo no Nordeste. Quando começaram a chegar os rumores, na segunda-feira, 25 de novembro, Prestes resolveu que era um levante da Aliança Nacional Libertadora e que era impossível, mesmo sem saber nada do que estava acontecendo, deixar os irmãos do Nordeste sem apoio. E então resolve que tem que levantar o Rio. O Partido Comunista foi contra, Miranda foi contra, e todos os assessores foram contra. Mas Prestes insistiu, inclusive dizendo que tinha a Marinha com ele. Mentira, a Marinha estava com os integralistas, quase 70% da Marinha apoiava os integralistas. E foi aí que houve o movimento do... Agora você veja, na segunda, 25, para levantar os quartéis no dia 27, praticamente no dia 26, foi na madrugada de 27. Era para levantar o 3º RI, onde você tinha 2 oficiais, o Leivas Otero, que era do quartel, e o Ajudo Barata, que estava preso no 3º RI, ali na Praia Vermelha. A Escola de Aviação Militar, onde você tinha um grupo de 5 ou 6 comunistas, a Vila Militar, a Escola Militar, só se levantaram o 3º RI e a Escola de Aeronáutica. Agora, como não vamos entrar nos levantes, quando a Escola Militar levantou-se um pouco mais cedo, de modo que, quando o pessoal da Aeronáutica fez o levante, a direção da Aeronáutica já estava avisada. E foi um fracasso total. Quando eles foram pegar os aviões, tinham tirado a gasolina dos aviões. E o 3º RI estava esperando o apoio da aviação. A aviação apareceu 13h e foi para bombardear o quartel. E o que acontece? O levante do 3º RI é que vai caracterizar a chamada intentona, entre aspas. Por quê? Por causa da figura do Prestes e dos militares. Agora, a esmagadora maioria dos participantes era da Aliança Nacional Libertadora. Você tinha, o número de comunistas era reduzido, o que não impede a rebelião, ela foi aliancista comunista, mas levantada, dirigida por ordem de Prestes. Nem se pode dizer do Partido Comunista, porque o Miranda foi contra. E você imagina, do dia 25 do dia 26 para preparar uma rebelião. Uma rebelião tipicamente tenentista, levanta o quartel e depois o povo adere. Quer dizer, você imagina preparar... o Miranda escalou 13 metalúrgicos para tomar o arsenal de Marinha. É evidente que não ia dar certo, que não deu certo, que nem apareceram e fizeram muito bem. 10 para tomar o Ministério da Guerra. Um foi encarregado de fazer bombas numa casa, não sabia onde armazenar as bombas nem como distribuir as bombas. Quer dizer, foi uma maluquice total. Mas, e a partir daí é que você começa a tentar justificar, e aí o anticomunismo come solto. Em Canudos, depois da 4ª derrota, em Canudos, 3 exércitos foram derrotados. Então, como é que você vai explicar para a população? Você tem o nordestino sub-raça, inferior, isso e aquilo, e, de repente, derrota 3 exércitos? Como é que você vai explicar? Sabe como? Eles disseram que oficiais que eram ligados a Napoleão Bonaparte estavam unidos com os de Canudos, com o Antônio Conselheiro, para restaurar a monarquia no Brasil. Isso vai acontecer em Natal. Se você pegar os processos, os juízes, o pessoal que está fazendo o processo, diz que a vergonha dos militares em Natal foi absoluta. Eles fugiram desabaladamente. Teve gente, uma semana depois, escondida em casa de farinha.
Então, como é que você vai explicar que um bando de cabos e soldados e um bando de comunistas que não tem toma a cidade durante 4 dias? Aí eles inventam a mão do estrangeiro. Havia agentes de Moscou ali, mas isso só vai acontecer depois do levante do Rio, depois que caracteriza a figura de Prestes e dos comunistas nesse levante. E aí Marlene, começam as mentiras. eu gostaria de agora mudar de Deixa conjuntura. eu só Tudo bem. terminar sobre os mortos dormindo. Ah, Quando, eu não me lembro, eu tenho aqui, mas não me lembro a data. O Jarbas Passarinho, que eu acho que ninguém vai chamar de comunista, né? O Jarbas Passarinho, a pedido dos oficiais que foram dados como mortos dormindo no terceiro RI, foi ao Senado dizer que isso era uma mentira. Sabe por quê? Porque o quartel, em rigorosa prontidão, o oficial que estivesse dormindo tinha que ser expulso do Exército. Como é que você está dormindo no quartel no dia de rigorosa prontidão? Quer dizer, a mentira correu solta, mas com aquela base que eu te falei que já havia, isso foi. Olha o anticristo aí, olha como é que eles estão, e depois a gente chega ao Estado Novo. Diga. eu queria, nessa segunda parte da entrevista, abordar duas conjunturas, quando, na verdade, o anticomunismo já havia se assentado na sociedade brasileira, né, que é o final dos anos 50, mas particularmente a primeira metade dos anos 60, entre 1961 e 1964, até o golpe de 64, e depois a conjuntura que nós atravessamos hoje, inaugurada em 2016 e aprofundada com a eleição do atual presidente em 2018. Não te parece estranho, eu faço essa pergunta, na verdade, com uma forma de provocação no bom sentido, né? Não te parece estranho que, por um lado, na conjuntura pré-64, né, o principal alvo do golpe tenha sido exatamente o Partido Trabalhista Brasileiro, evidentemente, junto à aproximação que existia com o PCB na época, né? Mas não te parece estranho que o anticomunismo tenha sido colado à imagem de um presidente que estava muito distante, eu falo aqui de João Goulart, estava muito distante de ser um revolucionário, né? E, falando agora da conjuntura que a gente vive, né? Que o anticomunismo, mesmo depois da queda do Muro de Berlim, da dissolução da União Soviética, o anticomunismo tem aparecido no Brasil, né? Tenha renascido no Brasil, né? Se é que em algum momento ele deixou de existir, mas ganha força, colado à imagem, né, de um partido, o PT, o Partido dos Trabalhadores, a uma figura, a uma liderança como o Lula, que também se encontram muito distantes de um partido comunista, marxista, leninista, né? E que seja, na verdade, um partido reformista, ou seja, tanto o PTB e o PTB no pós-Segunda Guerra Mundial, nos idos de 64, e o PT no pós-1988, serem dois partidos reformistas, né, não comunistas, né, e que sofreram e continuam a sofrer com o anticomunismo? Ô, Marco, o problema é que a nossa classe dirigente ela é muito violenta e ela não está disposta a ceder absolutamente nada. Nós não só fomos o último país a acabar com a escravidão, nós só acabamos com a escravidão quando o escravo não valia mais nada. Então, ela usa
em 1927, só vou citar, quando falou-se na lei de férias, é fantástico você ler a fala dos deputados, etc. O operário não precisa de férias. O operário, se tiver férias, ele vai beber cachaça. Quem precisa de férias é quem trabalha com a cabeça. Quem trabalha com perna e braço não precisa de férias. O mesmo discurso que se usa em relação ao Bolsa Família, né? Não, o Bolsa Família, o pobre vai usar para beber cachaça. Isso. Então, isso tem que estar claro, quer dizer, o instrumento que eles vão usar para se manter no poder e para quebrar a democracia foi o anticomunismo. Embora, e esse anticomunismo ele é usado, mesmo que, sabe o que é matar mosca com martelo? Mesmo que você não tenha base para dizer, olha, a revolução está na ordem do dia. Então, você tem as duas grandes quebras democráticas no Brasil, liberais no Brasil, foram em 37, usando o Plano Cohen. 35, a meu ver, não teve nada a ver com 37. O que vai acontecer com... por que o Estado Novo? Porque Getúlio não queria sair do poder. O que o incomodava eram as eleições de 38. O que o incomodava era Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Quando vem em 37, o primeiro grande processo é contra Flores da Cunha, governador do Rio Grande do Sul, que estava contra Vargas. Então, usaram o anticomunismo. O Plano Cohen, né, escrito pelos integralistas, pelo Mourão Filho, e que foi usado como desculpa para... Eles já vinham preparando o Plano Cohen. Eles, em 37, eles fizeram as homenagens, aquela homenagem lá dos mortos dormindo, no mausoléu dos mortos dormindo com os traidores comunistas, fizeram em setembro, em vez de novembro. E aquele que foi... o Getúlio já mandou um emissário pelo Brasil inteiro para conchavar o Estado Novo, o apoio ao Estado Novo. Só 2 governadores não estiveram de acordo, Juracy Magalhães, na Bahia, e Carlos de Lima Cavalcante, no Recife. Esses 2 acabaram saindo, não tiveram de acordo com o Estado Novo, mas foi sendo preparado. E qual foi o embasamento? O anticomunismo. O que eu quero dizer é que, por exemplo, em 37, o problema não era o Partido Comunista, não era o comunismo, era Flores da Cunha, eram as eleições de 38. Mas valia a pena você usar, o que mobilizava era o anticomunismo. A mesma coisa em 64. O que vai mobilizar? Por que o PTB é atingido? Havia perigo, o Partido Comunista era mínimo. O que você pode dizer é o seguinte: se o Brasil, a sociedade brasileira, conseguisse manter um ambiente, um espaço democrático para manifestação sindical, estudantil, popular, é possível que, seguramente, você teria um crescimento não só de pessoas aderindo a um movimento progressista, reformas de base, no caso, propostas pelo Jango, como você teria um aumento da consciência das pessoas na luta por esse movimento. O movimento estudantil estava muito avançado, o movimento camponês, as ligas camponesas estavam criadas, o movimento sindical com o Comando Geral dos Trabalhadores. Então, você tem... é possível que você, continuando naquele movimento, você tivesse um reforço muito grande da democracia e da democracia burguesa. Socialismo, nem pensar. Mas a classe dominante brasileira não estava disposta a arriscar nada. E, então, ela vai abarcar o Partido Comunista e todos os seus aliados. Todos os seus aliados, não, porque o PTB não é que fosse aliado ao Partido Comunista, ele estava aliado de uma ala progressista da burguesia, que era o Jango, que era o PTB, que era o trabalhismo, que vinha de uma herança trabalhista de Vargas. O que quando, vamos dizer assim, o governo brasileiro consegue absoluta maioria nas suas posições
não progressistas, a primeira coisa que ele faz é acabar com as leis trabalhistas de Vargas, agora, o governo Temer. O que foi que se votou? Foi acabar com carteira de trabalho, é isso e aquilo, sabe? Apesar de todas as garantias, você veja o fundo de garantia de tempo de serviço. É uma coisa absurda no Brasil. O fundo de garantia é lei. O fundo de garantia... Porque você perguntou, eu saí depois de 15 anos lá da universidade porque nunca pagaram o fundo de garantia. Eu estou com um processo contra eles. Quer dizer, você tem direito por lei a alguma coisa e você tem que entrar na justiça para que aquele direito que a lei lhe garante seja cumprido. Então, mesmo a precariedade... Só para esclarecer os nossos ouvintes e espectadores, não se trata da UFSCar, né? Não, UFSCar não. É uma universidade pública. É uma universidade particular. Uma outra universidade. A UFSCar é a Universidade Federal, está no meu coração. E também no meu coração a Universidade Federal de Campina Grande, onde eu trabalhei 5 anos, foi a primeira universidade federal em que eu trabalhei, por isso eu me sinto um pouco nordestino também. Então, o que vai acontecer em 64? Como em 30, o movimento estava crescendo muito. O partido não... Você veja só algumas indicações. O Partido Comunista não teve legalidade, não era legal, nem com Juscelino, nem com Jango. Era tal da semi-legalidade. Porque não era perseguido. Tinha a sede do partido, que estava lá escrito escritório do deputado Hércules Corrêa. Então, os comunistas se elegiam pelo PSD, pelo PTB, por outros partidos, e por isso chamada semi-legalidade. Mas, modos e rebus, essa semi-legalidade, é isso que os comunistas não souberam ver. Eles estavam... Então, havia a perseguição àquela burguesia liberal, que era a favor da ampliação das liberdades, que era a favor de reformas burguesas. A reforma agrária é uma reforma burguesa, a reforma agrária não é uma reforma socialista. A primeira coisa que a França fez contra o feudalismo foi dividir a terra. A Inglaterra, na Revolução... Então, mais no bojo das revoluções burguesas, né? Das revoluções liberais burguesas. Fechou, Marli, o áudio. Pronto, foi sem querer, fechou o áudio de abrir. Então, a perseguição ela não podia ser só contra os comunistas, até porque os comunistas não ameaçavam nada. A maior ameaça, o movimento mais amplo, era justamente o movimento trabalhista. Era o movimento trabalhista, eram os grupos mais progressistas do movimento estudantil, do movimento camponês. Então, o anticomunismo entra, eram os sindicatos organizados, esses sim, eles tinham medo. Os grupos de esquerda católica, na juventude universitária. Que eram progressistas, eles só vão começar, que já começam a se organizar a partir dos anos 60, né, com bastante força. A JUC, a JOC, e que vai dar na AP, Ação Popular, depois. Né? Então, essa movimentação ela vai crescendo, e a esquerda, e aí o Partido Comunista, principalmente, não soube perceber, não soube avaliar a situação. Você tem toda aquela, por exemplo, 61, outra questão a ser levantada em relação ao Brasil. Todos os conflitos no Brasil foram resolvidos com conciliação a favor das classes dominantes. Você veja 61, né? Aquela, a direita não querendo dar posse ao Jango, como é que se resolve? Com parlamentarismo. Você vê o próprio fim da ditadura militar. Como é que se resolve? Com anistia geral a todo mundo. E as pessoas se confundem. As pessoas dizem, mas tem que... Uma coisa a esquerda também tem que ser punida. Uma coisa é você luta de rua. Você tem um grupo da extrema-esquerda lutando na rua, morreu, guerra é guerra. Está lutando na rua, morreu. Atirou,
Outra coisa é você estar desarmado nas mãos do Estado e ser morto e torturado. São duas coisas completamente diferentes. Mas Tortura, desaparecimento. existe um livro do Marcelo Godoy, chamado A Casa da Vovó, não sei se você conhece, é um livro que é muito, muito importante. E ele vai colocar o seguinte, ele me perguntou o que o Partido Comunista achava, depois da ditadura, que foi implantada em nome do anticomunismo. Lá vem aí o comunismo, a república síndico-comunista, ou comuno-sindicalista, etc., etc., com apoio da igreja, da Marcha pela Família. Na década de 60 foi criada a TFP, Tradição, Família e Propriedade, né, do Plínio Corrêa, que vai depois organizar a Marcha pela Família. Você tem no Congresso você tem a criação no Congresso da Uni de 62, que foi em Quitandinha, você já tinha o grupo, foram criados o grupo do MAC no Rio de Janeiro, Milícias Anticomunistas, e o CCC, Comando de Caça aos Comunistas em São Paulo. Em 62, 25 anos da Uni, no Congresso em Quitandinha, o MAC passou atirando no Congresso. Mas o Partido Comunista estava imbuído da ideia de que o esquema militar do Jango era imbatível. Então, podemos ficar tranquilos, porque o esquema militar do Jango vai resolver tudo. Você tem a CANDE, a Organização das Mulheres da Direita, o Clube da Lanterna, do Lacerda. Você tem uma série de UIPs e UIBAD criados em 62, para as eleições de 62. O complexo que foi estudado pelo Dreyfus, né? Dreyfus. E você continua com a ideia dos comunistas de que, para te dar uma ideia, parece inacreditável, mas está documentado, no dia 25 de março de 1964, atenção à data, aniversário do partido e aniversário de Novos Rumos, eu estava lá, na ABI houve uma grande comemoração, e Prestes discursou e disse: no Brasil, o imperialismo está derrotado, e se ele levantar a cabeça, nós o esmagaremos. E deu um soco na mesa, no dia 25 de março de 1964. Então... Eu posso fazer duas últimas perguntas? Pode, à vontade. A primeira, e pensando agora na conjuntura que nós vivemos hoje. A primeira o anticomunismo continua sendo um agente de mobilização, e mais do que isso, né? Devido a essa história que você tratou aqui, como se fosse uma aula magna, né? Esse agente de mobilização das forças de direita no Brasil, né? O anticomunismo, é preciso ser tratado como algo a ser combatido, evidentemente, mas algo presente na nossa história, um passado que não passa? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, né? Você acaba de falar das ilusões que existiam em torno do dispositivo militar, né? do Jango em 64, da famosa frase de Prestes dizendo que se os milicos, se os golpistas colocassem a cabeça de fora, seriam cortados, né? Como você observa um certo não enfrentamento do altíssimo risco de um novo golpe, que não vai ser mais um golpe soft, como o de 2016, mas um golpe hard, um golpe duro, que parece estar na nossa frente e não é enfrentado
da devida forma, quase como se houvesse a ilusão de um dispositivo, né, de uma saída à rua das massas populares para defender, caso seja eleito, como apontam as pesquisas, caso Lula seja aceito. Não te passa na cabeça, né, um revival, né, de um momento em que também se imaginava a existência desse dispositivo legalista nos dias de hoje? Ô, Marco, sobre a primeira questão do anticomunismo, eu acho que ele continua, mas ele está um pouco na reserva. Depois que acabou a União Soviética, depois que o Partido Comunista existe, o Partido Comunista Brasileiro, o PCdoB, mas são pequenos, não assustam, vamos dizer assim. É muito difícil apelar para o anticomunismo ou dizer que o comunismo é uma ameaça. A não ser aquela nossa bandeira jamais será vermelha, etc., etc. Não sei quando foi que a bandeira ameaçou ser vermelha, mas essa posse, vamos dizer, o nacionalismo grotesco, no caso, está substituindo um pouco esse anticomunismo, né? O nacionalismo dizendo, olha só, a nossa bandeira não vai ser vermelha, não é tanto o anticomunismo, é mais eles estão querendo se apossar de nós, e nós estamos aqui com o nosso verde e amarelo, tomaram conta do verde e amarelo, né? Como se fosse... se apossaram dele. Então, eu acho que eles usam, mas está na reserva, está no banco de reserva, porque ficou meio sem graça para eles acenarem com o anticomunismo. Eles estão mais numa pauta conservadora, numa pauta de costumes, né? Até houve uma coisa meio engraçada outro dia, quando o Bolsonaro foi fazer uma live com os estudantes, né, para se entrosar entre a juventude, etc. Ele falava assim: obedeça aos seus pais têm sempre razão, etc. É meio engraçado você falar com um jovem, obedeça aos seus pais. Os jovens estão querendo desobedecer aos pais. Mas esse apelo, essa pauta de costumes, etc., né? Então, homofóbica, etc., está substituindo um pouco, talvez voltando, sem falar no comunismo, mas voltando àquela pauta de costumes que a Igreja levantou na Primeira República, e que talvez seja de uma parte dos evangélicos, né? Porque é uma parte evangélica bastante progressista. A questão da ilusão, eu me perdi. Qual foi a sua pergunta? Se nós não estaríamos vivendo hoje algo, mais uma vez, lembrando que as comparações são sempre esdrúxulas. Eu acho que já o que nós vivemos hoje não lembra, não causa um revival em relação à esperança, que à época era quase uma certeza da existência de um dispositivo militar que sairia em defesa da democracia, etc. Se nós não estaríamos... Não, eu acho que não. O que eu penso, pode ser que eu esteja enganada, é que nós vivemos hoje, Marcos, infelizmente, uma apatia social muito grande, um esgarçamento do tecido social muito grande. Isso devido a 21 anos de ditadura militar. Você veja, as novas gerações, elas tiveram muito pouca convivência, muito pouca experiência de vivência política. Quando vem a chamada redemocratização, veio junto com isso, olha, a descrença nos sindicatos, a descrença nos partidos políticos, um individualismo muito grande. O que eu fico pensando, eu vejo coisas assim, privatizar isso, privatizar aquilo, privatizar... Na década de 60, essas coisas tinham levado massas para a rua. Perder tal direito. Não, as pessoas estão completamente, parece que imobilizadas, narcotizadas. Elas sentem.
E a maneira delas lutarem não é uma maneira política, é uma maneira violenta. Elas vão para a rua, elas fazem quebra-quebra, elas tacam fogo em pneu, mas não tem uma... Por quê? Porque os partidos praticamente desapareceram. Fora os partidos mais ideológicos, que, como eu disse, são muito pequenos, qual é a diferença entre os outros partidos? Quer dizer, como é que você vai... o que mobiliza? Você vê coisas brutais acontecendo e como é que esses grandes partidos se posicionam? Não vê. Então, há um apelo ao individualismo, há um apelo à passividade muito grande. E aqui no Rio, principalmente, eu não sei o que levou a essa... Se você fizer um levantamento dos governadores do Rio que foram para a prisão, eu acho que foram todos, né? E do judiciário, acho que de 5, só uma senhora salvou-se, os outros 4 foram destituídos. Quer dizer, o que aconteceu? Eu penso que, assim como você encontra a violência, o autoritarismo da sociedade brasileira, a base está na escravidão, eu penso que o que você vê hoje, essa passividade, esse individualismo, esse eu cuido da minha vida, o resto que se lasque, está muito a ver com os 21 anos de repressão que essa sociedade sofreu. Isso conta nas gerações. Isso faz com que o que é o movimento estudantil, ele não encontra muita repercussão, mesmo aqueles que chamam. Outro dia eu vi, não sei se é verdade, em relação ao voto dos jovens, a UNE fazendo apelo àquela cantora, como é o nome dela? Uma cantora que está fazendo propaganda para os jovens votarem. Anitta, né? Anitta. A UNE fazendo pedidos à Anitta que os ajude, quer dizer, sabe, na época que eu vivia política, a gente participava dos morros. Agora, você para entrar no morro tem que pedir ou ao tráfico ou à Igreja Universal. Então, as coisas mudaram muito e eu acho que falta ainda uma análise mais firme da nossa sociedade. Então, isso aí é da maior importância. Marli Viana, professora aposentada na Universidade Federal de São Carlos. Marli, muito obrigado. Foi um prazer dialogar contigo, dialogar com alguém que fez parte da minha graduação a partir dos seus livros. Na próxima semana, o Trilhas da Democracia volta, lembrando alguém que ousou lutar, ousou vencer, Carlos Lamarca. Os entrevistados serão os jornalistas Emiliano José e Odac Miranda. Até lá. Tchau, muito obrigada. Até a próxima.